Olá, irmãos. Estou fazendo esse vídeo aqui para os irmãos que eu sempre tive vontade de fazer, irmãos. Mas hoje eu resolvi fazer porque já está muito próximo. Não vai demorar muito. Então, esse vídeo, irmãos, é o mesmo assunto que Paulo falou, para que todos os irmãos que já foram comprados fugir da fornicação. Porque é um pecado da carne. E esse pecado é muito difícil de sair. É muito difícil de ser perdoado. Então, irmãos, é um preparo que os irmãos têm que fazer dentro de si mesmo. Porque muitos pecam fora do corpo. Mas os que pecam fora do corpo, irmãos, ele é fácil de ser perdoado. Assim mesmo, quando a pessoa se arrepende, ou o pai ou o Messias quiser, ele vai lá e tira e faz. Mas aquele que peca contra o seu próprio corpo é mais difícil, porque o corpo é o templo do Espírito, é o templo onde o Pai habita. Então é vergonhoso um pecado desse, tá certo, meus irmãos? Eu não estou dizendo só com vocês, porque todos nós estamos impregnados com esse tipo de pecado. Todos nós passamos por uma parte desses pecados da carne, tá certo, irmãos? Eu não vou dizer que ninguém é perfeito, porque muitos passaram. E não foi pouco não, aliás, eu acho que todos passaram. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para os irmãos, fazer um pedido, assim como Paulo fez, dizendo que fugir da fornicação é um pedido que a gente está fazendo para as pessoas se afastar desse tipo de pecado, tá certo, meus irmãos? Então, porque quando você peca contra o seu próprio corpo, então você é onde o Pai habita, é no seu corpo. Então, todos os seres vivos. Então, você vê até ali em Coríntios isso e muitos mais, muitas cartas de Paulo, o pecado da carne é o pior pecado que existe. É quando você peca contra o seu próprio corpo. Então, eu gostaria de avisar para os irmãos que mesmo o pior pecado da carne é, é este que eu estou querendo falar para vocês, tá certo? Então, é, muitos homens, irmãos, eles passaram por isso, tá certo? Muitos homens pecam fora do corpo. E os pecados fora do corpo, pela boca, pelas blasfêmias, pelas coisas que eles, por ironia, aqueles pecados que eles fazem, pregando coisas que o pai não disse, colocando palavra na boca do pai, é mais leve do que o pecado da carne. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, ele é mais leve. Quando ele se arrepende e vê a verdade, eles estão perdoados. Agora, o pecado do corpo, irmãos, impregna. Ele é repugnante na presença do Pai, tá certo? Então, e ele se multiplica, ele impregna, ele deixa a pessoa dominado, envenenado. Então, este pecado da carne, irmãos, que eu quero falar aqui para vocês, o Pai é contra, o Messias é contra este pecado. Então, aqui neste vídeo, eu estou aqui mostrando para os irmãos que não é fácil. Aqueles que vivem já viciados nesse pecado, então não vai ser fácil sair. Agora, eu estou aqui falando para os irmãos que já foram comprados, porque é o pior pecado que existe, irmãos. É o pior pecado. Então, nós todos estamos com este tipo de pecado. Não é fácil. Eu sei que não é fácil para aqueles que ainda são jovens, tá certo, irmãos? Porque aqueles que já foram comprados por um grande preço, é mais ainda, irmãos. Então, se foram comprados por um grande preço, então aumentou a dificuldade para você ir para o reino do céu. Porque já foram comprados, irmãos. Então, se já foram comprados, abri os vossos ouvidos e o vosso coração para entender. Tá certo, irmãos?
É isso que eu estou dizendo para vocês. E uns têm que orientar uns aos outros, irmãos. Nós viemos aqui foi para esclarecer, foi para orientar aqueles que queiram escutar. Cuidado para vocês não se acabarem sozinhos, não se estruparem, não se rasgarem, não ir para o inferno, tá certo, irmãos? E não usem outros também para acabar com eles, para fazer eles pecar contra o seu próprio corpo, tá certo, irmãos? Fugir da fornicação, irmãos, para que você possa entender que você fugindo, você já foram comprado, então você fugindo, você está livre. Você está livre, irmãos. Ah, mas eu sou casada, mas eu sou casado. E, irmãos, esse tipo de casamento aqui na terra é uma união terrena. A união, um casamento é justamente esse quando você obedece os mandamentos do Messias, quando você obedece os mandamentos do Pai, irmãos. Então, aquelas pessoas que fazem um tipo de fornicação fora também do seu casamento, que estão. Porque assim, irmãos, esse tipo de pecado da carne prejudica o seu próprio espírito. Então esse pecado, irmãos, ele é condenado. Ele leva as pessoas ao inferno. Ele afasta as pessoas do reino do céu. Tá certo? Do reino do Pai. Então esse tipo de pecado, irmãos, quando as pessoas pecam contra o seu próprio corpo, as pessoas estão abrindo, se levando a si mesmo para o inferno. Tá certo, irmãos? Então, porque o diabo é o pai da destruição, é o pai da mentira. Então, vocês não decretam a este pecado da carne, porque ele reina, ele tem uma sede, ele tem uma fome diabólica, que desde o jardim, irmãos, desde o jardim. Então, esse pecado da carne, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Não só interfere guiando você para o inferno, mas o nosso Pai, ele não vai querer lhe perdoar. Porque quando você está praticando ali o pecado da carne, o Pai está vendo, o Pai está sentindo, ele está sabendo, porque ele está dentro de você, irmãos. E você é o templo do Pai. Então, principalmente para aqueles que já foram comprados, é isso que eu estou fazendo esse vídeo para eles. Acordem, se contentem com o que têm, sejam manso e brando de coração para vocês mesmos, se amem, tá certo, irmãos? Então Paulo faz uma relação grande desses pecados da carne. Ele faz uma relação para que os irmãos possam entender o que é que eu quero passar para vocês. Não precisa vocês achar que eu vou dar tanto esclarecimento. Não precisa também eu dizer para vocês o que é o pecado da carne. É todos aqueles pecados da carne, irmãos. Então, quando você peca contra o seu próprio corpo, o Pai está ali dentro de você, aí ele se afasta, irmãos. E se ele se afastar, muitas vezes você morre, tá certo? Além do mais, ainda vai para o inferno. Se o Pai sair dentro de um corpo, a pessoa morre, tá certo? A pessoa morre, porque o Messias veio, é o próprio Pai, ele veio aqui na terra para salvar. Vamos começar a reparar a esse tipo de pecado, irmãos, porque esses que foram comprados, que estão com esclarecimento na mente, que são selados, que foram testados, que já passaram, então, por uma eleição. Então, cuidado, irmãos. Comece a acordar, comece a entender o que é o tipo de pecado da carne. Porque não faça determinada bebedice, não faça glutonaria, não faça todo tipo de pecado da carne, porque é demais. É demais na presença do Pai, irmãos. É horrível na presença do Pai. Então, tais pecados, irmãos, ele afasta você do reino do Pai.
afasta completo você do reino do Pai. Aqui explica, irmãos, que é mais fácil você abrir a sua boca e falar, foi enganado, e abriu a boca, que tem que acreditar em Jesus Cristo. Aí eu acredito por um determinado tempo, então, e ensino outras pessoas, tá certo? Aí então este tipo de pecado, irmãos, ele é fácil de ser tirado. Mas com o seu próprio corpo, irmãos, seu próprio corpo é vergonhoso. Eu te garanto, como afasta você eternamente do reino do Pai. Então, neste momento aqui, irmãos, eu estou lhe pedindo carecidamente, saia, fuja da fornicação. Pare com essa reina de pecar. Pare com essa fome de pecar. Então você fazendo um pecado no seu corpo com as suas próprias mãos, com a sua própria mente, você está se matando, irmãos. Acorde, acorde enquanto é cedo, porque é um verdadeiro assassinato. Obrigada.